Nós estamos aqui na casa do nosso amigo, nosso amado irmão, pastor Walter Vieira, que é um grande pesquisador, um homem que busca conhecimento. E já há muitos anos a gente tem uma amizade muito abençoada, muito sólida, né, pastor verdade. Walter? E hoje a gente veio aqui porque fizemos um convite para ele. O canal A Terceira Hora, que inclusive eu quero convidar você para dar um joinha lá e se inscreva, né, pastor Walter? Isso, Né? isso é muito bom, pois. Pastor Walter Vieira, inclusive, vai nos ajudar, né, Vamos a lá, divulgar o nosso trabalho e convidar as pessoas que têm sede de conhecimento, de conhecer muitas coisas que às vezes ficam nas entrelinhas, né, pastor? Muitos mistérios, que muitos falam que é mistérios, mas é preciso a gente conhecer para ver se realmente é mistério. E hoje a gente veio abordar um assunto, conversar sobre um assunto que tem incomodado, pastor Walter, muitas pessoas, porque muitos fazem uso do símbolo, do assunto que nós vamos abordar hoje, que é o uso da caveira. O uso da caveira. Muitas pessoas têm usado, né, a caveira como símbolo. Entidades, grupos ideológicos, pessoas do meio artístico, influenciadores, muitos têm usado o símbolo da caveira e é um símbolo, como nós já sabemos e muitos já pesquisaram, é um símbolo muito antigo, que está relacionado, né, com a morte, e nós, como buscamos conhecer o que é puro, o que é bom, o que é belo, e que está voltado para a vida, que é totalmente, né, o controverso né, é a morte e a vida. Então a gente procurou saber o porquê que essas pessoas são atraídas para a prática, né, do uso desses símbolos, né, pastor? O que o senhor nos diria? Bom, pastor Joel, primeiramente quero agradecer a você por abrir esse espaço, né? Um grande homem de Deus que você é. E quero cumprimentar você com a paz do Senhor, uma boa tarde a você, a todos os ouvintes ali que estão nos acompanhando, nos assistindo aí pelo canal Terceira Hora. Já faço os meus agradecimentos e deixar aqui a importância desse canal, pastor Joel, que vocês estão dando essa importância tremenda que esse canal, essa oportunidade que esse canal abre para nós, para alguns esclarecimentos, que nem você está falando aí desse culto da boa morte, da caveira. E a igreja, nós, nessa última hora agora, a gente está precisando de bastante esclarecimento, como a gente tinha comentado há pouco. São coisas pequenas que parece que não tem nada a ver, né? E aí, às vezes, acaba aí acumulando coisas espirituais na vida das pessoas. E a gente vê, inclusive, eu ganhei uma máscara, né? Nós estamos agora pós-pandemia, Deus nos ajude que, né, não volte. E eu ganhei uma máscara que tinha um monte de caveirinhas. Eu fiquei assim, né, preocupado, né? E aí já entramos no assunto, a gente fez o convite para o pastor Walter, diz assim, nos ajuda a esclarecer para os nossos amigos que quem sabe tem vontade de fazer uma tatuagem, né? Isso é verdade. Claro que o corpo é teu, né? Você está livre Para fazer o que né? quer. A gente não está assim, querendo impor né, ou proibir, né? Nós não é isso. A função do nosso trabalho, né, o objetivo do nosso trabalho é esclarecer. E o culto da caveira, a gente está lembrando, né, dos filmes, dos livros, né, das ilustrações, das gravuras, sempre mostrando aquela figura com uma foice, com uma caveira que as pessoas chamam de morte, né? Todo mundo tem nos filmes de terror eles ficavam desesperados quando viam, né, aquela silhueta, né, e a gente olha assim as pessoas fazendo tatuagens, comprando quadros, né, fazendo muito uso desse símbolo da caveira, e que nós sabemos que não é de hoje, viu, pastor? Já reponta desde o tempo da Idade Média, né, dos tempos bíblicos, né,
dos tempos lá dos caldeus, da Mesopotâmia, Mesopotâmia, é antigo, né? Antigo Egito. O Antigo Egito. Isso aí veio, o culto à morte, à caveira, ela é uma tradição milenar. Né? Ela vem muito antes de Cristo, onde o povo, ali também os caldeus, eles cultuavam, faziam esse tipo de ritual. Você vai ver que ali Esaú também, né, quando ele foi buscar a pitonisa, aquela bruxa para poder saber, para ter a adivinhação, então você já vai ver uma visão que eles tinham naquele povo local desse tipo de prática de buscar os mortos. E a caveira, para os ouvintes terem uma noção, a gente ainda, aqui eu ainda tô jovem, né? Tô jovem ainda. Mas a minha infância, quando você via uma caveira, você já olhava, era um motivo, era um símbolo de espanto. Como Ficava assustado. Isso, né? quando o senhor mencionou aí que aquela caveira, aquele símbolo, aquela foice e tal, quando a criança via aquilo lá, era um espanto. Hoje, de tanto ele estar inserido já nessas mensagens subliminares, tipo assim, trazendo, como o senhor fez uma boa colocação aí sobre a máscara com um monte de caveirinha, se olhar uma máscara com um monte de caveirinha, até parece assim, um olhar superficial, parece uma coisa alegre, mas na verdade é uma mensagem de morte, né? No meio de uma pandemia, morreu já mais de 615 mil pessoas de uma pandemia só no nosso país. No mundo todo já passou de 1.200.000. Você andar com a máscara, com uma caveirinha, parece que é uma coisa assim controversa, mas na realidade por trás traz uma mensagem de não preocupação com a situação. Exatamente. E isso é o que está nos chamando a atenção, pastor Joel. Eu agradeço a você por esse momento, né, através do canal Terceira Hora, que o que era antigamente, o mais lá atrás, o que era olhado por um espanto, hoje está sendo aceito com uma facilitação muito grande. E a gente está vendo isso até no meio gospel. E usado como comercialização, Isso. né? Como marca. E a gente está vendo esse secretismo aí, ela começando já a querer entrar no meio da palavra de Deus. Não sei se você lembra, pastor Walter, que já na Europa, ali no período da Segunda Guerra, foi adotado por muitas sociedades secretas, inclusive, né, os nazistas, né, a Gestapo tinha aquela caveira, né, que eles usavam, né, o símbolo nos caps, no uniforme, isso. que representava a morte, né, representava a morte. E não só eles, mas nós temos na América, nós temos aquela sociedade do Skull and Bones, que é Caveiras e Ossos, que é de uma universidade, é um grupo estudantil, né, que fez essa sociedade secreta. Inclusive muitos ex-presidentes americanos saíram dessa sociedade. Saíram dessa sociedade. Então existem muitos comentários, especulações a respeito, né, do culto, né, dessa sociedade, como eles utilizaram essa prática de adorar os ossos, as caveiras, é muito interessante. E não só ali, viu, pastor Walter, vem já desde o... Aí vem os índios, se você for entrar na história, principalmente aonde é cultuado o culto da boa morte, né? Você vai ver aí, os astecas, os maias, eles já cultuavam isso aí. Os piratas usavam também, né? Usavam o símbolo da caveira. Porque a caveira, ela é colocada como, na realidade, ela é colocada mesmo como um símbolo de morte ou algo que lhe traz uma divergência para a morte. Você vai ver que há um contraste muito, assim, muito peculiar, que eu vou até entrar aqui no assunto aqui, não sei se é até bom, aí vocês comentem depois. Jesus ele morreu no monte no Gólgota, no monte chamado Caveira. Porque a caveira, exatamente, porque ali ela tinha uma visão de caveira, da Via Dolorosa até o Monte da Caveira, mais ou menos ali, não lembro muito bem, uns 2.700 metros, não lembro muito bem a distância. Mas, segundo a história, João, para quem estava lá em Jerusalém vendo a crucifixão de
quem estava no Monte da Caveira, porque Jesus ali, ele não foi o primeiro. Entendeu? Outros Já era uma prática ali. Por isso que era chamado Monte da Caveira, por dois motivos. já tinham sido mortos, né? Isso, um que era uma prática natural de crucifixão de ladrões ali. E outros, e depois vou falar mais um terceiro detalhe. Do Monte da Caveira. Do Monte da Caveira. E o outro porque ela tinha uma aparência de caveira. Então, por ela ter uma aparência de caveira, né? E ela nela fazer uma certa prática, né, de morte nela. Então, ali no Monte da Caveira, Jesus morreu por nós, por você, por mim, por todos nós, e nos deu a vida. Porque Jesus diz assim, ó, eu vim para vos dar a vida e vida com abundância. Agora imagina, pastor, naquele tempo, né, o israelita, né, ele passando pelo monte do Gólgota, né, vamos imaginar um dia de trovoada, né, e se deparar com aquela caveira, devia dar um medo. Né? Um medo. Tanto é que foi refúgio de Jeremias para escrever Lamentações anos antes da morte de Cristo. Ali ele chorou por uma nação, aonde depois, olha para você ver. No Monte Caveira. No Monte Caveira. No Monte do Gólgota. Do Gólgota. Aí, porque tempo depois, morreria Cristo pela nação toda. E tem mais outro detalhe para vocês. Se vocês quiserem, vocês pesquisem aí também. Por ela ser totalmente uma representação de morte, né? Jesus ele morre ali para trazer vida a toda a humanidade novamente. Eu vejo assim, eu fico procurando assim, vendo para poder falar para vocês, como é que comportou a morte, porque até então ela tinha uma tradição muito milenar, muito forte, né? E de repente foi vencida pelo nosso mestre, foi vencida por Jesus Olha Cristo. que interessante, pastor. O pastor falando sobre, né, o lugar da crucifixão, né, o lugar da morte, representado por aquela caveira. Eu fiquei imaginando, eles poderiam ter feito um buraco, uma caverna, e colocado Jesus, né, lá dentro. Crucifixão foi em cima, né? Foi em cima. Poderiam ter matado Jesus e colocado dentro do Monte da Caveira, mas olha que Jesus ficou por cima do monte. Olha, Jesus até aí vencendo, né, como diz a palavra do Senhor, venceu a morte por cima da morte. Por cima da morte. O Senhor falando isso aí, Deus me traz a memória aqui, porque a cruz, na verdade, ela é uma espada de ponta cabeça, né? Exatamente. Ele foi crucificado, a espada estava enfincada onde? No monte da caveira, em cima do crânio da caveira. Quer dizer, Jesus vencendo a morte, vencendo essa. É por isso que Paulo disse assim, no apóstolo Paulo, diz assim, onde está a morte? O seu aguilhão. O seu aguilhão. Aleluia. Né? Que agora não tem mais poder contra o servo de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, Jesus, a palavra inteira falando sobre a caveira, né? Sobre o símbolo da morte. E aí, pastor Walter, os cristãos, né? Os conhecedores de Deus, das coisas de Deus, que deveriam adorar e buscar símbolos da vida, que é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas infelizmente estão buscando símbolos da morte. Até aqui o pastor, né, congelou para a gente ver, é uma banda muito famosa, uma banda gospel, que os membros dessa banda utilizam, né, anéis com caveira, tatuagens com caveira. Mas tudo bem, como nós falamos, ninguém é proibido de usar nada. Mas se tratando, né, de um trabalho para Deus, né? Para Deus, para o dono da vida. O dono da vida. Eu particularmente agora, aqui é uma opinião minha. Né? Não tem... Que eu acho que quem está vendo, né, já deve ter assistido, que é um clipe muito antigo, né? Muito antigo. Fez muito sucesso, mas muito sucesso, que é um louvor, assim, um hino que fala muito sobre o autor da vida, né? Exaltando, né, de Jesus. Né? E eu fiquei até questionando, até eu ia perguntar para o pastor, será que esse cantor, esse irmão que estava louvando, com certeza ele deve ter vistoriado, né? Ele deve ter olhado o clipe antes de ser lançado. Será que ele não viu esses detalhes? Foram quantas vezes, pastor, que o senhor viu? Eu contei 8 vezes.
porque o cameraman, né, quem estava filmando, ele foi e focou, né, direto no símbolo. Dando assim uma ênfase no clipe, uma ênfase boa, digamos assim, boa, no anel, no símbolo da caveira. Pastor, consciente ou não, estava, ou seja, havendo uma discordância ali. O cantor cantando sobre Jesus, sobre a beleza, né, a lindeza de Jesus. Ó, já não vou falar mais nada, porque eu não quero falar quem é, né? Mas e aí a banda ostentando o símbolo da morte da caveira e o cinegrafista, né, ali focando, né, enfatizando. É um negócio muito sério, pessoal. Né? E às vezes as pessoas falam assim, olha, mas não acontecem mais os milagres, né? E o Espírito Santo, não é que ele está impedido, porque ninguém pode impedir o agir de Deus, né? Mas é que quando as pessoas procuram misturar a água pura com o barro, né? Olha, vira uma água suja, né? Não, fica suja. o Espírito Santo não tem, assim, como habitar num lugar imundo, né? E aí não acontece as coisas, é só uma canção, né? Só um momento de emoção. É um sino que tine. Mas nós vemos aqui, o que a gente poderia perguntar, né, para quem está nos assistindo, vocês com certeza têm visto muito esse símbolo, né? Pessoas do meio cristão, né, e fora, e que têm reclamado, às vezes, olha, mas está tudo errado na minha vida, será que eles não perceberam que pode ser por causa de algo que está impedindo, né? Porque... O senhor falando isso aí é muito interessante, porque nós estávamos falando lá atrás sobre mensagens subliminares. E são coisas mundanas, mundo, não se associeis ao mundo, Paulo vai dizer isso, né? E em Efésios, tanto 5:11 como em Coríntios, ele vai falar isso, não se associeis. Coisas mundanas, práticas ocultas, com a prática da luz. Deus, ele não é que ele deixa de agir. É que ele é assim, Deus ele não vai atropelar ninguém para que ele possa fazer. Mas as coisas começam através de uma mensagem, que eu vejo isso aí, eu vejo como se fosse uma mensagem subliminar. Para entrar devagarzinho, dentro do âmago da igreja, das pessoas, pastor Joel, para tirar de dentro dela a verdadeira adoração. Quando vê, é tarde demais, né? Quando vê, já é tarde demais. O inimigo já entrou na brecha e estão apanhando com a espada na bainha. Na bainha. Havendo mortes. Quando eu falo havendo desgraças no meio, né, do arraial, que a gente não percebe, que quando a gente deixa essas brechas e aí começa a acontecer as coisas ruins na igreja, né? Interessante que aonde cultua, o culto da morte, é uma estátua, ela tem aí mais ou menos 32 metros mais ou menos de altura, ela é tradição cultural daquele país. E pastor, que país é esse? O México. No México, isso, no México tem uma religião, né? Tem mais de 5.000 seguidores. A da Santa Muerte, né? A Boa Morte, a Boa Morte. E para você ver como esse país vive enrolado. Você vê como esse país ele vive. Um país com uma riqueza, né, cultural. Linda, mas ela fica ali, parece que está debaixo de uma maldição. Sabe, pastor, que aquela região ali da Califórnia, da Flórida, né? Um grande abraço para o pessoal da Flórida, né? Nós temos bastante irmãos, amigos nossos, inclusive meu mano Jorge, né? Tá lá. Um abraço para ele. E aquela região ali dos estados, naquela faixa ali, do Texas, vários estados, Novo México, né? New México, todos aqueles estados eram do México. Olha só, foram. Para você ver. Houve aquela guerra, se eu não me engano, contra a Espanha, os Estados Unidos venceram e anexaram no território americano que nós conhecemos hoje. Então o México. E até hoje tem conflito lá. Tem conflito. Conflito entre México e Estados Unidos por causa de resquício dessa guerra. Dessa disputa. E também, né? Deixo bem claro aí também, por quê? Porque a maior força dessa Santa Morte é lá nessa região. É nessa região. Então, por que eu estou falando isso? E é um culto organizado. Casamento, batismo, até então a igreja local... Eu falo organizado consciente. Consciente, isso. Até então ela não era aceita.
Era feito cada um nos seus lares, nas suas casas. Tanto é que lá ela é uma das protetoras dos traficantes, os marginais, tudo que é ruim, ela é protetora. Olha só. Um dos maiores traficantes do México, não me lembro bem o nome dele agora, tanto é que quando ele foi preso, dentro da casa dele tinha uma imagem, um altar exclusivamente para essa Santa Morte. Lá tem um dia nacional deles. Dia 11... É uma caveira, professor? Isso, é a caveira humana. É adornada? Adornada, são caveiras... Como se fosse uma imagem assim adornada? Isso, adornada. São caveiras humanas que são pegas de cemitério. Caveiras humanas. São pegas de cemitério. Tem caveiras que tem até nome, sobrenome, tudo. Pastor, você fez me lembrar agora, eu tenho um colega de trabalho que ele me falou um fato assim que eu não poderia deixar de passar, muito interessante, que não sei se vocês lembram que existiu aqui nos anos 90, 80, 70, acho que para cá, um grupo que veio da Europa, né, e se alastrou pelo mundo, chamados góticos, que era um grupo que tinha uma filosofia de vida, uma ideologia, viviam nos cemitérios, inclusive eu morava ao lado do cemitério e eu vi muitas batidas, né, na escuridão, a polícia com os faroletes, eles voando por cima dos muros, né, com aquelas capas pretas. Olha, era um negócio tenebroso, viu, pastor? E aí um desses membros dos góticos, que é um colega que a gente gosta muito, né, estima muito, ele até fala em colega, olha que nas forças de segurança, tanto do exército como da polícia, como, né, o BOP, eles usam a caveira. Eles usam a caveira. É um símbolo de Mas perigo. Mas esse amigo nosso, ele contando que quando ele era gótico, eles viviam no cemitério, eles tinham as práticas deles, né? E que tudo que era condenado pela sociedade, eles faziam ali como um sinal de protesto. E eles tinham um crânio, que eles não sabiam de quem era aquele crânio, era uma caveira. Assim como os roqueiros dos anos 60, né? Sabe, do heavy metal, né? Usavam aqueles símbolos de caveira. Eles tinham um crânio que era costume deles de pegar ainda das tumbas, e eles cortavam em cima, né, no topo do crânio, colocavam um durepox, né, faziam uma taça por dentro, deixavam tudo limpinho, como ele falou, né, e aí tomavam vinho, eles faziam, né, tomavam vinho à noite ali, naquela taça de crânio, era um souvenir, né, era um troféu deles. E aí, né, a gente vê que essa prática, como o pastor falou, da Santa Muerte, né, e vocês vão pesquisar, é um negócio tenebroso, né, como eles adoram o dono da morte, não o dono da vida, naquele lugar, e muitas mazelas acontecem nesse lugar, né, pastor? Céu, é uma miséria muito... Vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Esse culto dos góticos, eu não sei se ainda existe, mas deve ter algum remanescente deles, né? Tem. Ou seja, então, não só no México, mas aqui no Brasil, tem adoradores conscientes, né, da caveira, né, da morte. E nós estamos preocupados, né, pastor? Não é com o que está lá fora, mas com o cavalo de Troia que entrou dentro das igrejas. E os pastores já têm observado, feito vista grossa, têm visto, quem sabe muitos membros da família de líderes evangélicos usam esses símbolos e é um perigo. Para você ver, pastor Joel, quando a gente fala sobre essa mistura, né, do que é santo com o que é profano, você vai ver no próprio louvor aí, se vocês for procurar, onde a pessoa está falando, ela vai chamar Jesus de você. Não é de Senhor, não é da sua santidade, vai chamar de você. De você. Entendeu? Então, por trás disso aí há uma mensagem subliminar. Né? Eu posso chamar uma pessoa de você, uma pessoa que está no meu nível. Agora, o Senhor Jesus nunca vai estar ao meu nível. Por mais que eu seja um máximo do amigo. Mas Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Então, Ele está acima de tudo, né? Isso. Você pode ver que o próprio louvor associado com isso, entendeu? Trazendo uma mensagem assim de que o Senhor Jesus aparenta não ser o nosso Senhor, mas você. Que ele, né, pastor, é chamado de santo, santo, santo. Em hebraico, né, kadosh, kadosh, kadosh.
E tem autoridades eclesiásticas que se intitulam Sua Santidade, né? Pessoas chamam de santidade, meu Deus, é só Ele. Isso é preocupante. Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Por né, isso que eu agradeço você por isso, né? Essa oportunidade, essa janela que Deus abriu, clareou a sua mente, né? Pastor, a terceira hora, esse canal é para isso. Nós vamos assim procurar nas entrelinhas muitos assuntos ainda que virão. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Dão um joinha lá, se inscrevam, nos ajudem, né? Ajudem que esse canal, essas mensagens, esses esclarecimentos cheguem às pessoas. Vai ser muito bom porque, sabe, são assuntos variados, né? Eu aconselho muito, pastor Joel, a pessoa. Você pode ouvir o louvor que você quiser, mas procure observar se aquele louvor ele tá te levando realmente a uma verdadeira adoração. Quem é que quem é que escreveu aquela letra, como é que é, porque a gente fala assim de um grosso modo, pastor Joel, a gente tem um defeito muito grande, do grosso modo a gente olha e fala assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas o mundo espiritual ele é muito, muito, muito amplo. Porque se as pessoas procurarem saber o que significa caveira, vai lá na internet, o que eles vão dizer assim, significa transição. Até eu estou lembrando que as sociedades secretas, muitas dessas sociedades secretas, sociedades cabalísticas, né, que são voltadas para a cabala, e que querem endossar, né, seus argumentos, né, fundamentar seus argumentos, dizendo que os essênios, né, aquele grupo lá místico, que dizem que Jesus fazia parte, mas ninguém prova nada, né, pastor? Não tem provas, tem nada. E aí eles falam que a caveira simboliza assim, um momento de transição, né, da vida para a morte. E quem tem a caveira, ele está por cima, mas a gente está vendo bem ao contrário. Bem ao contrário. Bem ao contrário. Bem ao contrário. É destruição. Destruição, é morte, é perigo. Para você ver, eu trabalho com defensivo agrícola, meu trabalho. Eu sou formado, já tem vários cursos nessa área. E qual é o símbolo que está lá no rótulo de um defensivo agrícola? Ou de um inseticida, ou um herbicida? Caveira. Simbolizando o quê? Morte. Se você tomar, é morte, é perigo, afaste. Não é para você chegar perto. E aí a gente vê um símbolo desse, né? Que a gente volta a falar aqui, né, pastor João? Nós não estamos aqui para poder pôr na tua cabeça X coisa. Não, a gente está aqui para esclarecer uma coisa que um povo que adora a luz, de repente você está um povo adorando a luz, mas você está vendo detalhes de trevas se amalgamando, se misturando. Isso, se misturando. E a gente está aqui para isso, para poder falar, olha, vamos prestar atenção. Isso não é bom, isso tem que tomar cuidado. Porque fatalmente, para amanhã, para a igreja, amanhã ela vai ficar problema. Inclusive no México, se você, senhor que me permite, sim, tem um segmento religioso no México que aparentemente, quando iniciou isso, 2001 que ficou mais forte, pegou bem pesado mesmo, que eles se assumiram mesmo, bateu contra, não aceitava de jeito nenhum. Mas agora no 2019 já tinha, o culto dessa caveira já estava dentro dessa igreja, desse segmento religioso. E é uma igreja nova, tradicional? Não, uma igreja tradicional, uma igreja que vem muitos anos aí, uma igreja conhecidíssima no mundo. Imagino. Entendeu? E tá lá uma pessoa lá, não vou falar aqui o nome, porque a gente não está aqui para poder dar nomes, mas estava lá já. Seria uma igreja oficial do local? Isso, já estava lá já abençoando aquela caveira, aquelas caveiras humanas, pessoas, milhares de pessoas com caveiras, com cabeça, tem pessoas que têm 60 caveiras humanas dentro da casa. Seria a igreja oficial do México, que foi contra, mas agora... Isso, agora pastor, já aceitou. Você sabe aquele culto que tem na Bahia, lá, que lava as escadarias, eu acho que é do Senhor do Bonfim, né? Isso. Que eles misturam, né, uma religião lá, acho que é o candomblé, que antes também eles eram contra, né?
essa mistura agora a gente vê sacerdotes lá, né, lavando as escadas e, enfim, aceitaram. Mas o povo cristão, né, o povo de Deus, que é a mensagem que o pastor Walter vai deixar para encerrar, né, nosso momento abençoado aqui de esclarecimento do terceira hora, o povo cristão não pode aceitar essa mistura. De jeito nenhum. Principalmente o povo cristão, que quando vai na igreja canta, né, o hino da Santa Ceia, que diz que o vinho sem mistura ele dá. Não existe, sabe, comunhão entre a luz e as trevas. Não existe comunhão com a morte, com a vida. Não existe amizade, porque a Bíblia diz que a morte foi vencida. Né? E tem um destino para ela final no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 tem a morte e o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Ela foi vencida. E eu quero depois deixar aí, a hora que o senhor for liberar para a gente, um versículo muito, muito lindo na Bíblia Sagrada, onde fala que nós não podemos, a igreja do Senhor, voltando aqui, pastor Joel, a gente não está aqui para falar de denominação de ninguém, para falar de costumes de ninguém, a gente está aqui para poder defender o quê? São coisas de fora que está adentrando e enfraquecendo o âmago da igreja, que a igreja sou eu, a igreja é o Senhor, né? E hoje o povo, principalmente o brasileiro, está clamando tanto, meu Deus, estou vendo tantas coisas, isso, aquilo. Parece que a gente está tendo uma inexistência de Deus, e a gente não sabe por quê. E às vezes é por causa de coisas assim que está entrando, e a gente acha que não está fazendo, não tem problema nenhum, mas está fazendo um estrago tremendo. Essa é a nossa preocupação. E as igrejas, né, as comunidades se dividindo. E o propósito do inferno é dividir para conquistar, né? Dividir para conquistar. Por isso que eu sempre enfatizo, né, nas nossas entrevistas que o povo de Deus tem que se unir, não importa a maneira como você interpreta, como você aceitou a Deus, a Cristo, a Jesus, entregou sua vida. Ainda que o irmão tenha diferenças, mas é nosso irmão e nós temos que estar unidos, não divididos, né, pastor? Orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, como diz aquele ditado, né? Quem avisa, amigo é, né? O pastor está aqui avisando você, meu querido, minha querida, que gosta da caveirinha, olha, toma cuidado. É o maior perigo comprovado. Né? A gente não, como já falei mais uma vez, a gente não está proibindo, né? Não está querendo levar você para um caminho que você vai entrar em conflito, a decisão é tua, mas também o aviso é nosso, né, pastor? O aviso é nosso, é que nem o senhor falou, quem avisa, amigo é. Amigo é. E de repente eu falo porque eu entrei numa depressão muito grande, pastor João. Eu passei por um período de desejo de suicídio, exatamente por esse propósito, por esse processo aí, de pessoas falarem coisas, a gente achar que adoração ao mundo obscuro seria para mim bom, e de repente estava me levando realmente à morte. E quando Cristo apareceu na minha vida, Jesus apareceu na minha vida, Deus me deu mudou. Tenho vontade de viver, buscar o Senhor, e tem significado a vida. Antes de conhecer o autor da vida, você estava caminhando então, pastor, para a morte. Para a morte. Desejo de suicídio e tudo mais. Mas quando você encontrou o autor da vida, aí mudou tudo. Mudou tudo. Você pode ficar à vontade, viu, pastor? O pastor vai deixar um versículo. Vou deixar um versículo aqui. Né? Para que fique assim de meditação, né, de reflexão. Porque as trevas se avolumam, crescem, mas Deus é maior, né? E operando Deus, quem impedirá? Então, se eu e você estiverem esclarecidos, nós vamos procurar dar o melhor para Deus, né? O melhor para Deus, que é o mínimo que nós podemos fazer, para podermos ajudar uns aos outros, né? Não é verdade? Eu vou deixar aqui uma palavra para os corações dos nossos ouvintes aí. João capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
e entrará e sairá e achará pastagem. Olha que coisa linda. O ladrão não vem senão a roubar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que eu estou lendo esse versículo aqui? Porque aqui a gente comentou sobre o Monte da Caveira, né? Jesus vencendo a morte ali. Ele morreu para me dar vida e vida com abundância, para te dar vida e vida com abundância. Então não pode ter associação, pastor João, com as trevas, com o que está aqui. Porque se eu adoro o autor da vida, que parte tenho eu com as trevas? Posso eu, na minha fraqueza, observando bem que ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz que você vai de glória em glória até chegar à estatura de um varão perfeito. Mas quem vai te dando essa força é o bom pastor. É aquele que morreu lá no Gólgota. Aquele que morreu lá no Calvário, venceu a morte. Para quê? Para que eu, o Senhor, você, tenha vida e vida com abundância. Coríntios diz assim, Paulo fala aos Coríntios, capítulo 5, 11, não associeis com a prática mundana. Isso aqui não pode. Não pode. Não estou falando cada um é cada um, mas não, ela não, uma palavra bem simples, pastor João, não casa com a Bíblia. É, a nossa preocupação, a minha, eu creio que a do senhor, a de muitos ouvintes aí, é a gente ter um despertar para isso. Um apurar melhor, para que o nosso Deus realmente ele não seja uma mistura ou colocado num nível de você. Um você qualquer. Amém? Eu agradeço essa minha palavra. O pastor Walter, né? Não colocado num nível nosso, mas de nenhum outro, né? Porque tem muitos que querem, né? Pequena, isso uns deuses estranhos, né? Que estão sendo adorados. Nosso Deus é muito maior. Muito maior. A gente vai até abordar um assunto uma hora dessa, né, pastor? Vamos sim, sobre esses dualismo, né, que existe de pessoas querer comparar o mal com o bem. Não existe comparação. Nosso Deus é muito maior do que símbolos, né, do que adoração da morte, do que evocação da morte. Porque nós que temos vida, como o pastor acabou de deixar essa reflexão, Jesus nos vivifica de valor em valor, né? Cada dia essa vida tem mais valor. Mais valor. Cada dia você fica mais vivo, cada mais dia forte, mais forte na presença do Senhor. Porque o dono da vida reside em mim e em você, né? Quem tem o dono da vida não tem medo de ninguém. Para a gente fechar aqui, eu pesquisando, vendo alguma coisa, quem tem esse símbolo da caveira e tal, sempre tem medo de alguma coisa. Ele tem a caveira para guardar ele, proteger ele, porque ele tem medo de alguma coisa. Mas quem tem a vida, não tem medo. Tem um salmo, né, pastor, que diz assim, não temerás espanto noturno. Olha só. Entendeu? Então, quem tem a vida, que é o autor da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré, essa pessoa ela não tem medo, ela não tem medo. Ela pode passar os seus maiores perrengues, pastor Joel, mas ela vai estar ali firme, sabendo que um dia a vitória maior dela. E quem tem a marca da promessa não precisa de símbolos. Não precisa de símbolos para poder fazer sucesso. Eu conheço pessoas aí famosas que fazem pacto com X coisas aí para fazer sucesso, para ter dinheiro, para ter fama. Mas isso é passageiro, isso é efêmero. Isso é passageiro. Vai acabar um dia. Entendeu? Mas aquele que busca a verdadeira vida, esse sim permanece. A Bíblia diz que aqueles que é do Senhor, esse permanece para sempre. O caminho dele é oposto ao caminho da morte, né? É oposto. Então a vocês, meus amigos, né? Minhas amigas, nossos amados irmãos, né? Fala assim, irmãos, que a gente está assim fraternalmente, assim dando um abraço, né? Em todos vocês. E dizer, o canal Terceira Hora tem muita novidade aí. Dá o teu joinha, né? Nos ajuda aí, se inscreva, que tem muita novidade. E obrigado, viu, pastor Walter? Eu que agradeço. Por esse momento de bênção, de esclarecimento, porque Deus é o dono
da vida. Eu agradeço a você, a todos os internautas, a todos que estão nos assistindo aí. E mando um abraço para todos vocês aí. E ao pessoal do canal Terceira Hora também, João. Obrigado, pessoal. Essa janela que Deus... Não é nem uma janela, é uma porta que Deus abriu para que possa nos ajudar a trazer os esclarecimentos às pessoas. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado, pastor. Tchau, tchau.